Eu converso agora com a preparadora física Liciana Rossi. Liciana é formada em Educação Física e fez pós-graduação em Ginástica Postural Corretiva e também em Exercícios Corretivos pela National Academy Sports Medicine. Ela estudou flexibilidade, treinamento funcional, kettlebell e acabou de voltar dos Estados Unidos, onde fez uma especialização no Instituto de Paul Chek, que é um treinador norte-americano muito famoso, renomado. Tudo bem, Li? Tudo bem, seja bem-vinda aqui no estúdio. Ai, que delícia, feliz de entrevistar a Li. Nós somos amigas há muitos anos, amigas de infância. É um prazer estar aqui entrevistando você. Prazer é todo meu, Xan. Querida. Bem, nós estamos aqui hoje para falar de treinamento físico e mais especificamente da linha postural corretiva, que é a sua paixão e que é uma área de estudo importantíssima, né? Porque as pessoas precisam se exercitar sem se machucar, né? Não podem se machucar. Mas antes da gente falar sobre esse nosso foco, eu queria contar um pouquinho da sua história, que é super legal. A Li já fez muita coisa na área de exercícios, de esportes. Sim, eu vim da natação com 5 anos, já comecei no balé, natação, fui para tudo quanto é esporte que deu para fazer, que foi entrando no meu caminho, fui atleta de natação. Polo aquático. Eu fui para capoeira, fiz tudo. E acho que foi esse o real motivo para eu ter caído na educação física. Li, eu sei que sua paixão é a linha postural corretiva, mas antes de chegar nisso eu queria falar sobre o treinamento funcional e o kettlebell, que eu sei que o treinamento funcional tem tudo a ver com a pessoa também treinar com uma postura correta, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Sim, o treinamento funcional é treinar as funções do corpo, os movimentos básicos, tipo agachar, puxar, empurrar, levantar, caminhar, rodar. Todos esses movimentos são treinados, quase nada sentado em máquina, sempre se movendo, ensinando o aluno a se mexer realmente, porque a maioria das pessoas estão limitadas em movimento. E o treinamento funcional veio para acordar esses corpos e tirá-los do sedentarismo, desse movimento de isolamento que a máquina de musculação fazia, e de repente o corpo começou a se mover e se mexer como um todo, integrando todos os músculos naqueles movimentos mais tridimensionais e nunca num plano só, como na academia acontecia. Então, o treinamento funcional, eu acho que ele veio para realmente mudar e acabar com uma era de treino limitando o corpo e fazer todo mundo se mexer, ganhar função e sarar de lesão. Porque a era da academia, vamos dizer assim, ela isolou os músculos, né? Os aparelhos sempre propuseram da pessoa sentar e faz um bíceps, umas costas. E o treinamento funcional é o contrário disso, né? Ele quer integrar, ele não quer isolar, né? Exatamente. Nada contra um bodybuilder que quer ficar grandão, quer competir e precisa da máquina para crescer. Mas se você quer função, se você quer função no seu esporte, na sua coluna, na sua postura, você tem que integrar essa musculatura. E aí vem o treinamento funcional para fazer exatamente o que você falou, integrar mesmo. E falar um pouquinho também do kettlebell, que eu já treinei, eu sou apaixonada por kettlebell, e ele entra dentro da categoria de treinamento funcional, né? Sim, o kettlebell é um treino apaixonante. Ele trabalha o corpo de forma tridimensional e com peso. Então, assim, o ganho é muito legal. Você consegue ativar músculos que são difíceis de ativar em máquina, tipo o glúteo. Você não consegue ativar eficientemente na academia. E com o kettlebell, no agachamento, no swing, no tuck to get up, em todos os movimentos que você faz o movimento de forma muito efetiva, ganhando força muscular, sem ser uma coisa desequilibrada e desestruturada. Assim, você não ganha um músculo em determinado segmento, tipo um quadríceps fica gigante e o posterior, glúteo, tá tudo fraco. Não, você ganha de uma forma mais equilibrada, eu diria, porque o corpo trabalha de uma forma equilibrada, de uma forma funcional. É muito legal, eu uso muito. E assim, só um detalhe, para quem nunca viu, acho que a maioria das pessoas já viu, mas o kettlebell é aquele pezinho de ferro maciço
uma bolinha, né, que é em formato de chaleira, né, que Carol significa chaleira. Para quem não sabe, é legal saber. E daí você pode ir aumentando gradualmente o peso, sempre fazendo corretamente o exercício. Sim. É um treinamento russo, né, que chegou, foi para os Estados Unidos, começou a difundir lá. O Thiago Passos trouxe para Jundiaí, trouxe para gente. Começamos a estudar o kettlebell e você consegue fazer tudo com ele. Desde um movimento com um kettlebell, assim, ele nunca é usado muito leve, mas você, através de uma boa progressão, você chega a fazer os movimentos com peso, né, que você aguenta e vai crescendo e vai ganhando muita força. Bem, você esteve recentemente, né, no Instituto do Paul Chek, nos Estados Unidos, aprofundando, né, os seus estudos. Eu queria saber como que foi a experiência, que deve ter sido super engrandecedora, deve ter sido muito legal essa sua experiência de ter estado lá. Sim, eu fui aprender inglês para ir para lá. Em 2008 eu comecei a estudar inglês, estudei 2 anos bem intenso de inglês. E em 2010 eu fui pela primeira vez, eu fiz o Czech Exercise Coach, que seria o nível 0, não tem nem número, que alinha, te ensina a ser uma treinadora da metodologia do Czech. E aprendi várias avaliações, a olhar o corpo de uma forma mais holística e tal, foi demais. E aí em 2015, ano passado, eu voltei, eu fiz o Level 1, que foi um pouco mais específico para postura, para coluna, e também mais holístico ainda, onde entrou intestino, alimentação, sono de uma maneira ainda mais forte no treinamento, as emoções, né? O intestino segundo o cérebro, aquela coisa que agora está bem atual e que ele segue. E a gente tem que saber sobre tudo isso para poder fazer um treinamento seguro e eficaz para quem tem dor nas costas. E esse ano agora, eu acabei de chegar, o Level 2 agora foi bem sobre patologias da coluna, lombosacra e torácica. Que é um assunto que te interessa muito faz tempo, né? Eu sou encantada com o treino de coluna porque as pessoas chegam na academia com dor nas costas e geralmente saem com mais dor, ou deixam de praticar algum esporte ou o exercício que elas fazem por dor nas costas, e elas estão no lugar certo para se fortalecerem. Só precisa focar um pouquinho mais na musculatura que elas precisam. E eu queria saber, né, o que me dá mais curiosidade é sobre o método que você desenvolveu, a sua avaliação, que foi criada por você, usando todo o conhecimento que você acessou durante esses anos, que é a avaliação da Liciana. Vamos contar um pouquinho como que ela é feita, o passo a passo. Ela é uma avaliação postural e do movimento, onde eu fui pegando todas as pós-graduações que eu fui fazendo, especializações, as coisas que eu fui aprendendo, juntei, porque eu não acreditava numa avaliação só. Uma avaliação nunca me dava todas as respostas que eu precisava. E aí, através dessas avaliações que eu selecionei, eu fui tendo respostas, porque às vezes o corpo não me dava uma dica daquilo que estava acontecendo em uma delas, mas aí na outra eu pegava, ou o problema se repetia em todas as avaliações. Eu falava, não, é uma coisa muito forte. Eu fui inventando uma metodologia própria, bem artesanal, como uma maneira de conversar com o corpo e não com a pessoa. Eu ouço o corpo, o que ele me diz, o que os movimentos me dizem de como ele está se comportando, de quem são os músculos que estão trabalhando além da conta, quem são aqueles que não estão trabalhando, quem são aqueles músculos que estão extremamente encurtados e que precisam ser alongados, aqueles extremamente enfraquecidos. Legal, e eu queria destacar o modo artesanal, né? Porque a gente sabe que tem muita avaliação que a pessoa vai pegando dados e vai anotando e depois joga num software. E eu acho muito legal que você faz isso, né? Você pega todos os dados que tem que pegar e lê isso artesanalmente. Não que eu sou contra, não que eu seja ou que acho que tem que ser contra o uso de softwares, mas nesse caso, essa avaliação específica de um corpo, ela tem que ser feita assim, né? Sim, eu tenho que pensar e não tem jeito, eu tenho que entender por que aquele corpo está se comportando, está se movendo daquela maneira. Eu coloco todas as avaliações em cima da mesa e aí eu começo a checar
um detalhe aqui, outro ali, a foto que eu tirei, o movimento que ela fez. Se for o caso, eu tenho que filmar o movimento para entender por que aquilo está acontecendo e poder laudar e chegar a uma conclusão para conseguir consertar esse corpo. E eu levo muito tempo para avaliar, eu levo de 4 a 6 horas para resolver um caso. Então, assim, é artesanal porque é mão na massa. E como a gente estava falando, é tipo montar as peças de um quebra-cabeça, né? Sim. Vamos falar então o passo a passo. Eu fiz com a Li, foi muito legal. A gente começa conversando, né? E eu comecei respondendo várias perguntas sobre diversos aspectos da minha vida. Sim, a avaliação ela é holística também, porque me interessa tudo sobre você, desde o seu sono, o estresse, o que você come, quando você come, o seu intestino. Eu tenho uma avaliação sobre fungos e parasitas, eu preciso saber se ele funciona realmente para poder entender se tem uma dor nas costas ou não, se ele está relacionado, se ele está inflamado, se você vai conseguir ativar sua musculatura abdominal para estabilizar a sua coluna, e se o intestino estiver inflamado, você não consegue empurrar o umbigo para dentro. Então, essa é a relação com o intestino que eu preciso. E depois eu parto para uma avaliação postural visual, depois para uma avaliação postural onde eu meço com determinados equipamentos e checo se aquilo que eu vi realmente é aquilo mesmo, através de ângulos da coluna que eu tive certeza de como eles estão e descubro eventuais desvios posturais. Esses aparelhos medem a curvatura, dão um preciso, aí você vê se está dentro da normalidade ou não. Isso, são aparelhos desenvolvidos pelo PoleCheck, da linha, totalmente linha do Check, essa avaliação postural. Certo. Depois a gente desce, faz a avaliação da parede abdominal, onde eu vou testar se os músculos do core estão funcionando. Então, o transverso abdominal, os oblíquos, reto abdominal, multífidos. Eu não consigo ter certeza sobre até assoalho pélvico, mas eu consigo saber mais ou menos se ele está... Assim, todos os músculos envolvidos em core, eu testo, avalio e... Você avalia através de movimentos que você pede para a pessoa realizar. Sim, sim. Também na linha do check. Eu acho que seria a avaliação uma das mais importantes. Porque a grande maioria chega para mim com parede abdominal fraca. E às vezes o problema está aí. Um problema de ombro ou de joelho começou com uma fraqueza de core. Depois eu parto para o FMS, que é o Functional Movement Screen. Tem bastante lugar fazendo, o da régua. E vejo a pontuação. Parto ainda para NASM, que é a da... São 2 movimentos avaliados, o overhead squat, que é o agachamento com o braço para cima, e o single leg, que é com uma perna só. E esse também é muito legal, porque o corpo me conta, assim, tudo que está acontecendo. Eu faço a avaliação de flexibilidade de rocobado. E às vezes tenho que colocar mais uma coisa ou outra. Na linha do check mesmo, se o problema é de coluna, eu já pego mais testes de forças e funções musculares. Eu vou pegando o que eu preciso para saber daquele corpo. Esse é o treino corretivo, é pegar quem não trabalha e colocar para trabalhar. Muito obrigada por dividir com nós toda a sua experiência. Foi um prazer conversar com você, Li. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É muito legal difundir esse trabalho, é um trabalho novo. Porém, eu acho que ele veio para ficar. Veio para ficar, com certeza. Obrigada. Obrigada, Sheila.